dia. Um jogo mais uma vez importante, né, em casa, principalmente nessa busca pela primeira vitória. Como é que está sendo essa semana de trabalho, principalmente com as voltas do DM, né, como o Capixaba, o Marlon, o Edinho, e o quanto isso é importante para a equipe, para essa partida contra o Fluminense? Acho que essa busca nossa aí tem tirado nosso sono, né? Acho que a gente... era uma preocupação nossa os jogos fora de casa e hoje a gente, né, tem uma pontuação considerável fora. A gente precisa ajustar em casa, porque aí a gente entra num campeonato mais equilibrado. É bom que tenha a volta de todos, assim, fisicamente ainda um pouco abaixo, né? O caso do próprio Edinho e o Capixaba, que ficaram bastante tempo, né? O Marlon já está numa condição melhor, mas assim, todos já dá uma condição, já cria opções para a gente. Nós trabalhamos bastante, é um adversário perigoso, né? A equipe do Fluminense vem de bons jogos, né? A gente tem que estar atento, mas... trabalhar que nós temos que ganhar, né? São 2 jogos em casa que a gente pode mudar no curso do campeonato para a gente, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, principalmente na utilização de todos, né? Nós temos 15 dias, 5 jogos, né? Então, mais do que nunca, o elenco todo vai ser importante, né? Então, a gente, essa semana, principalmente, nós trabalhamos tudo isso, controlamos carga física, todos os cuidados para a gente entrar nessa sequência e ao fim desses 15 dias aí, né, tá numa colocação melhor no campeonato. Tem um jogador que vem em uma crescente, Eduardo, que é o Chico, e ele comentou que conversou com você sobre essa nova posição, mais pelo lado, e o futebol dele tem aparecido e ele tem sido uma peça fundamental nesse esquema do Juventude. Como é que foi a conversa e o entendimento para que esse atleta atuasse mais pelo lado do campo para apresentar esse futebol e essa nova alternativa para o Ju? O Chico é um jogador que eu conheço desde do Mirassol. A gente teve ali né, que se aproximou mais ali, depois do Atlético Goianiense, até chegar aqui, né? E eu acompanhando ele, eu sabia que ele podia render mais, né? A gente teve o cuidado de testá-lo em algumas situações, conversamos bastante, não foi apenas uma conversa, né? Ele chegou a jogar até de volante aqui e ele tem condições para isso, né? Mas do lado esquerdo onde ele se encontra, né? Ali a gente dá uma liberdade para ele, né? Ele prefere vir de fora para dentro do que ficar dentro já, né? Ele consegue vir lançado, tem uma leitura boa do espaço para pegar essa bola e ser um armador por vezes ou ser um finalizador, né? A gente ainda cobra bastante ele, né? Quando ele não for armador e principalmente com essa bola do lado oposto, né? Ele entrar na área como um atacante real, né? Como um extremo, até como um centroavante, né? E tem dado certo, ele tem sido muito produtivo, cresceu bastante nos últimos jogos, né? Se tornou aí, né, uma das principais peças do nosso time. A gente fica contente, né, porque foi um trabalho nosso, um cuidado meu pessoalmente, né, por já conhecer o jogador e saber do que ele podia produzir. O Jadson falou sobre isso ontem, mas eu queria ouvir também do técnico sobre esses primeiros 15 minutos de partida. A gente percebe que o Juventude tem intensidade no início ali, principalmente nos primeiros 15 minutos, só que o gol ainda não saiu nessa etapa. Isso frustra um pouco, é a ideia da equipe em sair ganhando, em dar resultado a essa intensidade do início. É uma filosofia minha, né, em particular, né? Eu vejo que muito do que você faz no início você consegue mostrar ao seu adversário. Se você começar morno, você vai trazer seu adversário para cima, vai encorajar o adversário, né? E o inverso também é real, né? Então alguns treinos nossos nós fazemos ali 10, 15 minutos de muita intensidade, com a marcação, com uma chegada, né? E o principal objetivo é isso aí que você colocou, né? De buscar o gol, de fazer o gol, de intimidar o adversário, principalmente em casa, né? A gente tem feito bem isso daí, né? Mas falta fazer o gol, né? Mas a filosofia é essa e a gente tem que continuar trabalhando, né? A gente cria situações, né? A gente consegue botar o adversário para trás, consegue, né, ganhar campo, né? Mas assim, o principal objetivo disso é tentar marcar logo no início e não sofrer gols, né? Também porque você vai acabar se expondo um pouquinho mais, né? Mas é uma filosofia nossa, a gente trabalha bastante isso, né? E eu acredito assim, né? A gente tem uma equipe que precisa vencer. Nossa equipe precisa vencer, né, para consolidar uma filosofia, uma confiança, né, porque essa equipe ela joga bem, ela cria, né, às vezes sai à frente, né, e aí, como o gol que nós tomamos contra o Fortaleza,
Nós tomamos, né, um gol que não tem marcação ali, mérito, né? Então, né, a gente conseguiu marcar bem, conseguiu neutralizar o Fortaleza, né? Mas é uma equipe que precisa vencer, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, principalmente esses 15 minutos, eles vão ressaltar, né? A gente vai conseguir fazer os gols e a coisa vai andar. É paciência, resiliência, é trabalhar, né, para que isso aconteça. Um dado, né, até colocar um dado importante, o Fortaleza era uma equipe que a gente pegou, e nós trabalhamos bastante isso neles. Eles tinham uma média de 13 finalizações por tempo de jogo, né? Eles pegaram o Fluminense e amassaram o Fluminense. Foi uma das derrotas mais injustas, né, que eu vi nesse Campeonato Brasileiro, a derrota para o Fluminense, né? Eles finalizaram acho que 29 bolas, 30 bolas, foi um negócio assustador. E nós trabalhamos bastante isso, né? O Fortaleza no primeiro tempo finalizou 2 bolas contra nós. Então, assim, é uma equipe dedicada, uma equipe que se comporta bem, que entende, né? E ao mesmo tempo que só sofreu 2, também criou, acho que 7 ou 8 finalizações nós tivemos. Então, né, é o que eu falo, é uma equipe que precisa vencer, é uma equipe disciplinada, é uma equipe que tem suas qualidades, mas o resultado precisa nos ajudar para a gente ganhar força e subir, né? Com uma sequência de resultados, e agora é a hora, né? Esses dois jogos em casa é a hora da gente conseguir isso, né? Na verdade, de 4, são 3 em casa. A gente conseguir essa confiança para mudar a história do campeonato aí. Professor, todos esses aspectos que tu trouxe agora, que o time atua bem, joga bem, tanto dentro como fora de casa, passa por esses 2 jogos. Tu acredita que também a tua trajetória no Juventude pode ser definida por esses 2 jogos e tu trata essa necessidade de 2 resultados positivos também para tu conseguir ter uma manutenção dentro do comando técnico? Tem essa pressão interna tua por resultados positivos? A pressão existe dentro do resultado, né? Eu penso, né, quando eu decidi trabalhar como treinador, eu não posso ser egoísta em querer as coisas para minha manutenção, né? Eu nunca pensei isso, né? Eu me cobro por resultado, eu me cobro por jogar melhor, né? Eu não estou aqui para garantir emprego, né? Eu vim aqui para trabalhar, ter a tranquilidade, a gente sabe o que precisa fazer, a equipe joga bem, a equipe tá criando, os resultados vão acontecer, né? As coisas vão acontecer, né? Os jogadores têm comprado ideia, entrega, tudo, né? Então a minha pressão é por resultados, né? A gente vê a luz muito próxima, né? E a gente ter paciência de buscar. A minha insônia, a minha preocupação é para que isso aconteça. E muito longe de estar preocupado em minha manutenção, né? Seria muito egoísmo meu. Acho que o Juventude é maior que tudo isso, né? A minha preocupação é colocar o Juventude e esses jogadores aonde realmente eles têm que estar, né? É uma equipe que pelo que tem apresentado, pela entrega, não merece estar nessa situação, né? Só merece pela falta de pontaria, por não conseguir transformar esses bons jogos em vitórias. E essa é a minha preocupação. Eduardo, uma peça importante também é o Oscar Ruiz, né? Até antes da viagem ali a gente acabou conversando um pouco, né? Ele não foi utilizado no jogo contra o Fortaleza, justamente por esse cuidado, né, que se tem com ele e a utilização dele dentro de campo. Ele vai ser uma peça fundamental e justamente esse cuidado é para que ele entre o melhor possível, né, contra o Fluminense, até pelo que vem apresentando, fazendo os gols, enfim. O Oscar, né, quando a gente, né, traz um jogador que estava muito tempo sem jogar e estrangeiro ainda, né, eu comecei a acompanhar mais o Ruiz quando ele veio para o Bahia ali, que você começa a acompanhar mais de perto. Então, assim, a gente buscou entender, né, ele, né, então nós já conversamos, ele tem ainda, agora que ele está conseguindo uma nova sequência de jogos, né, e o que nós detectamos, o que eu particularmente detectei, ele tem, assim, uma entrega absurda em 45 minutos. Então, é onde a gente trabalha ali, né? E aí, uma vez me perguntaram, mas quando é que ele vai fazer 90? Eu falei assim, cara, se ele 45 minutos ele me entregar tudo isso, eu fico satisfeito. Eu vou de uma maneira estratégica iniciar com ele ou não iniciar com ele, né? Colocar para que nesses 45 minutos ele consiga fazer em alto nível, consiga entregar o que ele consegue entregar, né? Que é profundidade, que é poder de finalização, que é faro de gol, né? O cara que tem o faro, o gol contra o Avaí é cara que tem o tino pro gol, né? Então, assim como outros gols. Então, assim, é saber o ponto de utilizar. Acho que hoje, né, pelo tempo que ele está aqui, nós conseguimos entendê-lo,
né? E ele também às vezes entender, vai ter hora que ele vai ser titular, porque é importante que ele inicie, ou vai ter hora que de uma maneira estratégica, ele é importante para entrar no segundo tempo e pegar os adversários mais enfraquecidos, mais cansados, né? Então, né, a gente vai utilizar, o que eu converso bastante com ele, ele vai entrar em todas, iniciando ou não, mas ele vai entrar em todas, e aí eu espero que sim, ele marque gol em todas. Foi importante também, né, Eduardo, a questão, nesse começo de campeonato do Juventude, da parte física. E o Juventude, no último jogo, teve um número menor de sprints, de ações em velocidade, enfim. Como é que foi o teu diagnóstico com isso? Tentou trabalhar isso junto com a parte física do Juventude? E já te pergunto também sobre a questão da equipe, né? Porque tu tens repertório, joga com um terceiro atacante, com um terceiro meio-campista, dando maior liberdade, talvez até mesmo para o Chico. Tem alguma relação isso com a ação dos atletas, com o próprio sprint nessa questão física? Bom, uma coisa importante, né? Como a gente disse ali, né? Vamos primeiro com os dados técnicos, né? Táticos, estratégicos ali. A equipe do Fortaleza, que é uma equipe que finaliza 13 vezes por jogo, né? Ela te requer um poder de marcação muito grande. A entrega ela é muito alta, né? A gente fez ali praticamente em alguns momentos o nosso extremo direito virou um lateral, até porque o Moisés, que jogando por aquele lado, o Moisés vinha de 2 gols, 2 assistências, né? E mais 3, 4 chances, né? Então ali houve, né, um desgaste físico muito grande para fazer isso, né? Então houve, né, essa situação para a gente poder marcar e conseguir esses números que nós conseguimos, né? E nós só não ganhamos por não ter feito gol mesmo, nós criamos chances ali, né? E agora a gente está num país continental, né? A gente saiu daqui com 4 graus, nós chegamos lá, estava 30, umidade muito alta, né? Então, assim, a gente vai sofrer como os outros vão sofrer de virem jogar aqui. Eu acho que passa um pouquinho por essas duas coisas. Acho que fisicamente antes, né, nos jogos anteriores, nós corremos, nós tivemos sprints altos, né? E você não perde condição física de uma semana para outra, né? Acho que tem muito isso, muito da questão estratégica que foi de enfrentar com o Fortaleza, e a gente, assim, eu assisti muitos jogos do Fortaleza a jogar com eles. É uma equipe que castiga o adversário. Se você quiser marcá-lo e quiser neutralizá-lo, você é castigado, porque você tem que ter entrega, né? Então a gente já esperava um pouco disso, né? E aí as trocas também já estavam meio que monitoradas para a gente poder fazer, né? Mas vocês vão ver que agora, domingo, né, mesmo com um horário mais cedo ali, volta ao normal, né? Então acho que foi parte uma estratégia, né, que a gente tinha que neutralizar eles, e parte que, né, o calor intenso para quem está treinando a 3, 4, 5 graus, né? Então acho que pegou um pouco essa parte aí. Qual que é a ideia para esse domingo da utilização desses jogadores que retornam? O Jadson de suspensão, o Capixaba do DM, eles podem ser usados? Está na ideia, está no planejamento? Olha, assim, de primeiro momento pela semana, talvez iniciar, eu acho muito cedo ainda, né? Alguns deles aí, o caso do Capixaba e do Edinho, fizeram os primeiros treinos com bola essa semana, né? Então, assim, eu acho muito prematuro, até porque o Capixaba, o forte dele é a parte física, né? É a força, a velocidade. Então, a gente precisa buscar um pouquinho disso. O Marlon já numa condição melhor. Então, assim, a gente ainda vai estudar, a gente tem mais uns 2 treinamentos ainda, né, para se não iniciar, mas com certeza eles vão estar no banco de reserva para entrar durante a partida. Eduardo, o Jadson na coletiva ele falou de um jogo de xadrez contra a equipe do Fluminense, que é um time que trabalha muito com passes curtos e buscando até desestabilizar a última linha do Juventude. Sim. Como que o Juventude trabalha neste quesito para neutralizar o adversário Fluminense? Que características tem esse Fluminense? E eu já vou aproveitar para fazer outras 2 questões bem rapidinho. A importância que tem o Rafael Foster, eu estava olhando uns números dele, o quanto ele faz esse passe de progressão, esse passe que quebra a linha dentro do Juventude, e é uma orientação tua ou uma característica dele? E por fim, a questão do Paulinho Mocelin, se preocupa esse julgamento que tem hoje e se ele já é trabalhado como uma alternativa para esse jogo, tendo a tendência de ficar de fora também? A primeira pergunta... Desculpa. É do Fluminense. Cara, o Diniz, né, a gente foi
foi amigo de infância ali, a gente jogou junto nas categorias de base do Juventus, então a gente cresceu junto, jogou junto, né? Depois ele tinha mais qualidade técnica que eu, ele virou jogador, eu fui para a área técnica, a gente foi para caminho diferente, nós trabalhamos juntos, né? Ele foi meu atleta já, e depois, como treinador, os dois, a gente se enfrentou bastante. Sempre foram jogos assim muito estudados, muito pegados, né? A equipe do Diniz, ela te convida para um setor para ele jogar, para ele explorar o outro, né? Ele tem isso, né? É um pouco do que eu penso também, um pouco do que a gente faz aqui, né? A gente tenta levar todo mundo para um lado, mas a saída é pelo outro, então a gente busca, né? E assim, você tem que preparar o jogador. A maioria dos jogos aqui a gente falava assim, ó, a equipe tal vai entrar por aqui e vai fechar aqui, a gente fecha aqui, marca esse, neutralizamos. As equipes do Diniz, você não pode fazer só isso, né? Você tem que ter uma noção mais de espaço, né? De estar ocupando espaço, não ser atraído às vezes por uma movimentação de um meia, de um volante, né? Então a marcação zona contra o Diniz, ela dificulta ele. Se você pegar os melhores resultados do Diniz, foram os times que tiveram encaixe individual, né? Então quem encaixa individual com o Diniz tem muita dificuldade, porque ele vai mexer nesses encaixes para entrar um terceiro homem ali por dentro. Então é sempre um jogo muito difícil, a gente tem que estar muito atento. Jogadores de qualidade técnica, jogadores que no primeiro momento, a bola entrando para um Paulo Henrique Ganso, né, você é um jogador do imponderável, né, não tem muito o que prever, é gênio, né? Então a gente tem que ter uma atenção para não deixar essa bola entrar para ele, né? Muita gente pergunta, como é que você vai fazer para marcar o Paulo Henrique Ganso? Marcando os volantes, os laterais e os zagueiros. A bola não pode entrar nele, porque a bola entrar nele, né, é muito difícil, então você tem que neutralizá-lo de alguma maneira. E eles têm, na minha leitura de centroavante hoje, o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro. O centroavante, o 9, o cara de área, né, o Cano, é o melhor centroavante, né, nos termos de centroavante. Nós temos jogadores de seleção brasileira. Na minha opinião, o 9, que entra nos zagueiros, que perturba, que antecipa, que vai de cabeça, que finaliza com toque, né? Então a gente tem que ter atenção a esse time, que é um time que tem bons passadores, né? Tem um menino ainda, o Luiz Henrique, num grande momento, né? Rápido, né? O Fluminense toda semana surge um craque, né? Impressionante. Então é uma equipe que você tem que estar atenta com todo aí. A segunda é o Foster, né? É o Foster? Isso. O Foster, assim, acho que junta um pouquinho das duas coisas que você colocou, né? Eu gosto de zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, né? Que facilita, dificulta a marcação do seu adversário, né? E ele tem essa saída, tanto uma saída mais curta para fazer um passe no chão para quebrar as linhas, como uma bola mais longa, tanto diagonal ou em profundidade, também nas costas dos zagueiros. A gente tem trabalhado bastante isso, tem conversado, né? A gente tem, quando a gente joga com centroavantes ali, principalmente o Pita, sempre muito rápido, a gente tem essa bola para quebrar. Então, com times que vêm marcar a gente mais alto, que nos pressionem, né? A gente tem uma saída para o fundo. Funcionou bem isso contra o Fortaleza, né? Acho que a gente teve muitas chances ali, e o Vitor também tem, né? Acho que as características são muito parecidas, né? E tem dado essa dificuldade. O adversário que vem nos pressionar, ele tem que pressionar também os dois zagueiros, né? Porque, né, eles conseguem achar espaço e tem nos ajudado. A terceira? Mocelin. Cara, preocupa também o Chico, né? Os dois fazem. Então a gente, por isso que, né, ali me perguntou, né, como é que eu vou utilizar o Capixaba, o próprio Edinho. Vai depender do que vai acontecer hoje. Nós trabalhamos tudo isso. A ideia é que se a gente se os dois estiverem habilitados a jogar, né, que os outros esperem. Mas se eu perder duas opções pelo lado, né, esses caras que a gente está tendo cuidado de esperar, de colocar aos pouquinhos, eles passam a ser as soluções ali. Então a gente espera, preocupa, claro, acho que mais o Mocelin, por já ser reincidente, né, apesar que se o juiz olhar para o lance, ele vai ver que acho que nem toca, e a intenção dele, né, nós tivemos um lance agora com o Cuiabá e Atlético Paranaense, né, foi muito mais perigoso, e ficou num cartão amarelo apenas, né? O juiz acho que não tinha nem dado cartão para o Mocelin ali na época, eu não lembro,
né? Não chegou nem a dar cartão, e o juiz estava muito próximo do lance ali, né? Então isso que eu falo do VAR, né? O VAR, o juiz está ali, viu, e aí vem uma câmera, aí você mostra em outra velocidade, e claro que você dá uma outra conotação. Mas é a reincidência. Então, assim, a gente trabalhou, principalmente essas duas opções do lado, são caras que jogam pelo lado, né? A gente criou situações para, assim que tiver o julgamento, a gente poder tomar as decisões. Inclusive, o treino aqui hoje é isso, né? O departamento jurídico do clube, né? A qualquer momento os dois podem sair de lá para vir para ação aqui, vai ter uma salinha montadas para eles poderem se defender também, né? Porque ambos ali, né, o Chico não preocupa, porque assim, o Chico acho que nunca levou cartão amarelo, né, na carreira dele, né? O Chico é de uma educação, é de uma polidez imensa. Mas também preocupa, a gente vai aguardar. A última, Eduardo, para finalizar. O Eduardo Barros estava até pouco tempo aqui no Juventude, conhece bem o Juventude, o elenco que foi montado. Como surpreender alguém que conhece tão bem o clube? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Assim, toda a nossa filosofia a gente conversava bastante, né? Ele sabe bem o que a gente pensa, sabe bem as características, né? Mas assim, é difícil querer mudar alguma coisa, né? Por causa de informações. O que a gente tem que fazer é fazer as mesmas coisas com mais intensidade, para não dar tempo do adversário nos marcar. É difícil nesse jogo falar, não movimenta para cá, movimenta para lá, né? E o jogo acaba assim, é um time que já está muito treinado a fazer algumas coisas, né? Se a gente tirar isso deles, a gente pode se prejudicar. Então, o que a gente tem passado é o seguinte, se tiver que fazer as mesmas coisas, que façam com mais intensidade, com mais velocidade, para tentar fugir, né, do conhecimento que ele teve dos jogadores e principalmente do que estava ao meu lado aqui.